Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Gente, vamos dar sequência à nossa correção, né? Na verdade, nós demos entrada num conteúdo novo chamado uso de crase, e agora estaremos realizando a correção dessas atividades que eu passei, né, mais cedo, e das atividades de fixação, que é uma prévia da nossa revisão, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, é só falar. Eu agora não estou vendo o chat, se alguém quiser falar, tem que abrir o microfone, tá? Eu vou estar abrindo aqui o livro de vocês para a gente estar começando a correção. Lembrando que vocês têm que mandar as atividades até 12h50, tá? O certo seria vocês mandarem agora, tá? Mas aí eu tô dando mais essa oportunidade. Lembrando que tudo isso está gerando uma pontuação para vocês, tá? Desde o começo do bimestre. Professora, manda depois, senhora. Tá ótimo, então, meu amor. Daqui a pouco eu dou uma olhada. E assim que eu anotar, eu mando um ok. Quem não colocou o nome do aluno, depois identifica, tá, gente? Porque não tem como eu salvar. Eu sempre considero a atividade, mando um ok e limpo o meu zap, senão eu não tenho memória para nada, porque eu já falei para vocês, né? É apenas 13 grupos de turma, tá? Fora os grupos da escola. Então, é muita coisa. Tem dia que meu celular não dá. Então, não esqueçam de colocar o nome da turma. Se mandando até 12h50, eu vou saber que é de vocês, que é o colégio que eu estou trabalhando nesse horário. Gente, então, para responder as perguntas, vocês teriam que ter lido, né, o texto. E, professora, respondi sem ler. Pode acertar ou pode errar, mas não faça isso na prova, tá? Leiam com atenção e com carinho, por favor. Até porque a avaliação, vocês têm 2 horas para fazer. Não fica aquela competição de quem termina mais rápido. Fica a competição de quem tira a nota melhor, tá bom? Todo mundo combinando aí, por favor. Gente, lá na número 1, o texto a seguir é um artigo de divulgação científica. Nele é divulgado uma descoberta sobre a capacidade de comunicação da baleia-orca. Leia-o. Aí tem aí, né, o texto que vocês com certeza já fizeram a leitura. Eu não vou fazer a leitura hoje, porque senão vai acabar trazendo a nossa correção, tá? Letra A. O texto expõe um conteúdo científico de forma clara e objetiva, ou tenta convencer o leitor a respeito de um ponto de vista. Justifique sua resposta. Quem foi que fez, gente, que gostaria de comentar? Eu coloquei, ele expõe um conteúdo científico de forma clara e objetiva, pois ali ele só diz sobre características da baleia e sobre seus estudos. Certo. E seria em relação ao que? Os estudos dele? Estudos da fala da baleia. Isso, da comunicação. Que ela faz. Isso, aí você só identifica que é comunicação, tá bom, Juan? Mas, ó, tá perfeito. Parabéns, tá? 116. Tá. 116. 116. Quem não fez, coloquem aí. Conteúdo de natureza científica. Conteúdo de natureza científica. Professora. Oi. A senhora pode olhar o privado, que eu vou te mandar o escrever do livro. Tá bom, pode mandar. Que aí eu olho, assim que terminar a aula, eu olho, tá bom, meu amor? Ponto na mesma linha. Divulga a capacidade. Divulga a capacidade. Eu botei fala a capacidade da baleia. Divulga a capacidade de comunicação. Você não poderia usar falas, Adoc, porque ela não forma palavras, tá? E a fala, ela depende de construção de frase, que tenha compreensão, tá bom? Mesmo que seja uma única palavra, tipo silêncio, você consegue entender que é para ficar naquele momento em silêncio. Então, a baleia, ela não fala, ela se comunica através de algum som, de algum gesto, tá bom? Só modifique isso aí, por favor. A capacidade de comunicação da baleia-orca. E se quiserem colocar de forma mais específica, pesquisa realizada na França. Mas não precisa entrar nesse mérito não, tá? Só se vocês quiserem colocar. Todo mundo copiou? Vi, professora. Show. Então vamos lá, letra B.
O texto faz referência a pesquisas realizadas a respeito da capacidade de comunicação da baleia orca. Que informações eles conseguiram coletar? Que a baleia consegue ela- imitar as falas do ser humano. Uhum. Eu coloquei que ela é capaz de repetir vários sons, várias palavras, até o nome de sua treinadora. E, mas a imitação da voz dela não é perfeita. Certo, então vamos lá. Eles são capazes de imitar os humanos, não digo com uma perfeição, mas você querer imitar, então pode deixar. Ali elas aprendem as suas vocalizações, né? Ela vai falar coisas por repetição, tá? Ela não vai estar falando de forma autônoma, ela vai estar ali repetindo, aprende as suas vocalizações, né? E são capazes, e não seja para copiar, hein? E são capazes. Professora, pode repetir, por favor? Claro. Espera rapidinho. Elas são capazes de imitar a fala do ser humano. São capazes de imitar a fala do ser humano. Vírgula. Suas vocalizações, então, no caso, suas vogais, né? Vocalizações. Essa é qual questão? É A letra B. Isso. Tá? A letra B. Mas, tipo assim, dá pra entender a palavra que ela fala? Sim. Caraca, Não chega a ser uma fala porque ela não vai pensar para falar, né? Ela vai estar repetindo, é como se fosse um papagaio. Aí vamos lá. Elas aprendem as suas vocalizações e são capazes de transmitir dialetos. Todo mundo? Sim. Sim. Então vamos lá. Na 2, compare essas duas frases do texto observando os verbos destacados. Aí temos aí a primeira oração e temos a segunda oração. Aí vamos lá, letra A. Identifique o termo regido de cada um dos verbos. Do primeiro, gente. Ele está se referindo ao quê? Aprender, se referindo. Tá falando para responder a pergunta ou para falar Identifique sobre o a frase? termo. A letra A. Identifique o termo regido de cada um dos verbos. Aí temos aí aprender e temos adaptar. O aprender, ele está se referindo a quem? A vocalização de outras As baleias? vocalizações? Exatamente, as vocalizações de outras baleias. Você vai botar aprender e 2 pontos. Ou o termo regido do verbo aprender, aí vai abrir aspas e colocar as vocalizações de outras baleias. Ponto e vírgula, ou a conjunção e. Aí vai botar adaptar. O termo verbo adaptar, né? O termo regido do verbo adaptar seria quem? As novas companheiras. Exatamente. As novas companheiras. Lembrando que quando você retira o termo do texto, gente, tem que colocar entre aspas, tá bom? Tá bom. Todo mundo?
Sim. Então tá. Letra B. Em qual dos termos regidos a crase? Como ela foi formada? Qual dos dois que tem crase, gente? É o aprendem, perdão, ou adaptar? Adaptar. Adaptar. Por quê? Adaptar. Por que aconteceu ali a crase? Acho que é porque tá com a R no final do adaptar e tá com o artigo A no noves. Tá certo? Ali, no caso, você teve a necessidade da preposição a, porque quem adapta se adapta a alguma coisa, então teria esse a da preposição, e o a da palavra novas, então teve a fusão, tá bom? Então, para que vocês anotem aí, por favor. Posso Pode falar? repetir, por favor. Vou falar agora. Vamos lá. No caso, você tem que identificar, né? Porque está pedindo qual o termo regido a crase. Então, você vai botar o verbo adaptar. O verbo adaptar. Vírgula. Vocês estão vendo aqui o livro na lateral, gente? Sim. Tá. Vírgula, pois. A regência, pois, a regência desse verbo exige a preposição, entre aspas, a, vírgula, e o substantivo companheiras. Todo mundo? Sim, sim. Sim, sim. Número 3. Coloque, quando necessário, nas palavras em destaque, o acento indicativo de crase. Então, você vai estar lendo a frase e, se você achar que é necessário, você vai estar reescrevendo, colocando esse acento. E, em seguida, você vai estar justificando a sua resposta. Ali não precisou. Então, ali não precisou por isso e por isso. Ali precisou por isso e por isso. Então, é para você justificar o uso ou não da crase. Então, vamos lá. Na letra A. Ontem à tarde assisti aquele filme que você me indicou. Então, vamos lá. Teria crase em uma das duas ou nas duas? Na letra A eu coloquei a crase ontem à tarde. Aí a crase, aí aquele eu não coloquei crase não. Certo, botou só então no que antecede a tarde. Alguém concorda, discorda, quer acrescentar alguma informação? Ou acha que as duas que teria que ter a crase? Alguém? Cri. Você tá falando da letra A, né? Sim. Eu acho que só aquela que tem que ter crase. Tá. Então, você acha que aquela teria, à tarde não. A Yasmin acha que é igual ao Juan. O André, ele falou também, mas aí agora eu fiquei na dúvida entre o Zadok e o Juan, porque os dois falaram antes. Gente, ali os dois necessitam de crase, tá? Bom, vamos lá. Ontem à tarde, né, o modo, a maneira. Então, teria crase. A expressão à tarde é uma locução adverbial temporal feminina. Eu vou escrever aqui no chat, que aí para todo mundo escrever certinho. E o verbo assistir é quem assiste a alguma coisa, tá? Então, teria que ter, sim, nos dois, tá bom?
e tem que ter essa justificativa. Vou colocar aqui a e aquele. A justificativa é que eu vou ler novamente para quem estiver vendo a aula gravada, mas eu estou digitando aqui no chat para quem tiver aqui copiar certinho. Aí que junta, gente, com a transitividade do verbo e a regência, que é um conteúdo que nós já vimos, tá? Indo para vocês aí, eu vou ler novamente, tá? Resposta da letra A do número 3. Então, a tarde tem que ter crase, aquele também. Por quê? A expressão à tarde é uma locução adverbial temporal feminina, tá? E o verbo assistir, nesse caso, ele tem o sentido de ver, de você estar vendo alguma coisa. Então, ele é transitivo indireto. Então, exige a preposição a. Então, por esse motivo, os dois têm crase, tá bom? Finalizem assim que terminar de escrever, tá? Por favor. Para eu dar sequência. Antônio e Yasmin, recebi aqui, tá? O de vocês, os outros não colocaram o nome por último, mas eu recebi bastante, eu acho que do Caio também, que eu reconheci pela foto, acho que é o Juan, que tá com um telefone assim, aquele que tem um símbolo da Nike, o André, e teve 2 pessoas que mandaram no primeiro tempo, tá? Então, eu recebi aqui dessa galera. Eu acho que é uma quantidade maior do que eu tenho recebido normalmente. Todo mundo já escreveu, gente? Sim, sim. Então vamos lá, gente. Letra B. As inscrições para o concurso se iniciam a partir de amanhã. Tem crase ou não tem? Acho que não. Yasmin botou sim. Não. Assim que tem copiado, né, Yasmin? Não, não, gente, não tem Eu coloquei crase. sim. Porque partir é verbo. Você, por que você colocou, Juan? Não é porque você não sabe, não. É porque todo lugar que você vai, você vê. Compre aqui, a partir de R$10. Aquele A antes do partir tem crase. Todo mundo bota acento. Gente, mas não existe. Antes de verbo, não se coloca crase. Ok? Entendi, Camila. Tá bom. O ruim é que não vai contabilizar a sua pontuação, tá? Que aí, no caso, você tem como contabilizar pela imagem. Todo mundo entendeu, gente? A letra B Sim. não tem crase, visto que partir, né, entre aspas, é um verbo. Todo mundo colocou? Sim. Beleza. Letra Sim. C. Você entregou a declaração à secretária?
Tem crase? Não tem? Só tem no primeiro? Não tem no segundo? Tem nos dois? Ou tem só no segundo ou no Eu primeiro? coloquei, ia ter na eu coloquei primeira a crase na primeira e depois também. eu não coloquei. Acho que só tem no segundo. Quem acha que tem no segundo? Levanta a mão. Mas tem Caio. que ligar a câmera, Caio. né? Caio. Só o Eu Caio também acha acho que que no segundo. no segundo também, o André. Mas Também acho que é o segundo. Também colocou no segundo. certo, a Ih, maioria então Também acha botei. que no segundo. Eu acho que é o primeiro, professora. Tá. eu acho que é o primeiro. O Juan acha que é o primeiro, o Zadok acha que é o primeiro. Ok. Por que isso tá aparecendo o rostinho do Zadok, gente? Quer dizer, a imagem dele. Não tô conseguindo ver dos outros. Tipo, só Eu tá gosto aparecendo dele. aí. Tá aparecendo só a imagem do dele. Ah, o bonequinho, né? É. Ah, agora foi. Ai, Jesus. Eu tô preta? Por que eu tô preta? Ah, voltei a aparecer. Fiquei assustada. Tava uma tela preta aqui pra mim. Mas eu gosto de ficar bronzeada, tá, gente? Eu fico no sol torrando. Não gosto de ficar no sol, não. Eu fico na água. Gente, então, voltando aqui ao conteúdo da letra C, você entregou a declaração à secretária. No primeiro, não precisa, tá? Vamos lá entender por quê. Quem entrega alguma coisa a alguém. Então, só no segundo que precisa. Porque esse entregar, ele é verbo transitivo, direto e indireto. Então, só no segundo caso que tem crase, tá? Então, resposta A, normal, tracinho A com crase, que seria o segundo, ponto na mesma linha, com letra maiúscula. O verbo entregar é transitivo direto e indireto. Portanto, só exige a preposição no segundo. Oi? Sim. Então vamos lá. Letra D. No dia a dia, devemos incentivar o respeito às pessoas mais velhas. Teria frase nas duas, na primeira, na segunda, só na Não, primeira? só na segunda, eu acho. Porque na primeira não pode ter. Fala. Não pode ter crase entre dois Só na substantivos. segunda. Isso aí, porque está Verdade. repetindo. Palavras iguais repetidas É. não tem uso de crase. Então, vamos lá. Resposta A, normal. Tracinho, as com crase. Ponto. Não ocorre crase com palavras repetidas. Não ocorre crase com palavras repetidas. Ponto na mesma linha. O substantivo respeito exige a preposição a.
Aí ocorreu a fusão, né, com o artigo. Mas pode parar só em preposição a, tá bom? Letra E. Às vezes, ainda, precisamos manifestações racistas, presenciamos, perdão, manifestações racistas dirigidas a jogadores de futebol. E vimos agora recentemente, né? Então, ali seria o quê, gente? Crase nas duas, crase na primeira, ou só na segunda, só na segunda e não na primeira? Crase na primeira e na segunda não. Então, vamos lá. Ali seria crase na primeira e na segunda não. Perfeito. Então, fica as, as com crase, tracinho, o A normal, né, vogal, ponto. Aí é justificativa. A expressão às vezes, é uma locução adverbial temporal feminina. Ponto na mesma linha. Agora vamos justificar outra. Não ocorre crase antes de palavras masculinas. Não ocorre crase antes de palavras masculinas. No caso ali é jogadores, tá, gente? Todo mundo pegou? Sim, sim. Letra F. Nas próximas férias, irei à Itália, ô Jesus, visitar a minha tia. Então, ali teria crase ou não? As duas. Crase na primeira e na segunda não. Certo. Sim, não contei por isso. Oi? Eu também coloquei assim. Eu também botei crase na primeira e na segunda eu não botei. Exatamente, perfeito. Na primeira crase, então vai ficar A com crase, tracinho A normal, sem crase. Ponto. O verbo ir exige a preposição, abre aspas, a, fecha aspas. E o nome próprio, né, Itália, é determinado pelo artigo que, gente? O A. A. Isso, Ah, artigo A. E o nome próprio, Itália, é determinado pelo artigo A. Ponto na mesma linha. O verbo visitar, é transitivo direto? É transitivo direto? E não exige preposição? Não exige preposição. Logo, aquele A que tá ali, né, gente? Então, só pode ser o quê? Artigo, tá bom? Do pronome feminino. Todo mundo? Sim. Sim. No 4, muitas vezes sim. o uso ou não do acento indicativo de crase pode acarretar sentidos diferentes. Observe as frases a seguir. Chegou a noite, né? No caso, a primeira imagem está sem crase. Chegou a noite com crase, então está tendo sentidos diferentes. Quais são os sentidos aí, gente? Letra A. Em qual das orações a expressão em destaque é um sujeito?
Explique a sua resposta. Na primeira, professora, eu coloquei que era na primeira. Pois, Por quê? Porque, porque chegou, tá caracterizando a noite. Isso aí. Tá acontecendo o quê? É a ideia, né, do anoitecer, né? Quando você vê que está anoitecendo, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira, vírgula, pois estamos diante da ideia de que anoiteceu. E também poderia ser uma outra explicação, tá, gente? Nesse caso ali da primeira, ali o verbo, ele é verbo intransitivo, né? Que quando você fala chegou, porque a pessoa já está ali, chegou, ou aquele momento já chegou, não precisa de complementação, tá? Então não teria ali necessidade de complemento, já teria um entendimento pela sua totalidade, tá? Então poderia ser essas duas justificativas. Letra B. Em qual das orações a expressão em destaque é um adjunto adverbial de tempo? Em qual das duas, gente? eu coloquei a segunda. Por quê? A segunda. Pois Não, quer ele dizer- diz, Professor, Oi? a letra tempo é qual? como? Espera só um minutinho. Fala, Zadok. A letra é qual a resposta? Tá, vou repetir para você. Fala, Juan. Tempo, como assim? Tá falando de tempo, tempo, climático, vamos tempo dizer assim, climático ou tempo de hora? Tempo em relação aqui à hora. Tipo, manhã, tarde, noite. Né, que você acaba, poxa, você chegou tarde, não significa que foi de noite, mas, por exemplo, muita gente queria entrar na minha aula tarde, não era de noite, não era no horário da aula, mas era fora do nosso horário, entendeu? Que o nosso horário foi 7h30. Ah, sim, sim. Entendeu? Vou repetir a Então letra é a A pro segunda. Zadok. Vou repetir a letra A pro Zadok. Zadok, anota aí. Na primeira oração, vírgula, pois estamos... Gente, a chuva parou e agora voltou mais forte. Pois estamos... Eu tenho pavor, porque eu tô de fone, meu notebook tá ligado na tomada. Pois estamos... Eu vou fazer igual você, gente, ó, não tem como eu assistir a aula, porque eu tô descarregando meu celular, entre outras coisas. Tá bom, e assim... Depois termina de pegar a correção, tá, minha flor? Vou marcar essa presença. Pois estamos diante da ideia de que anoiteceu. Foi. Então, vamos lá. Letra B. Em qual das orações a expressão em destaque é um adjunto adverbial de tempo? Tempo não precisa ser coisa específica, né? Ele pode ser momentânea ou daquela situação, tá? Então, ali a resposta seria na segunda, como alguns alunos já falaram. Na segunda Posso oração. explicar um pouquinho? Pode. Eu botei a segunda, pois ali diz chegou à noite, então diz que alguma pessoa determinada chegou à noite tarde. Foi isso que eu coloquei, tá certo? Pode deixar. A gente poderia melhorar, mas Tá não tá ok. ruim, não, tá certo, tá, amor? Então vamos lá. O verbo chegar, gente, tanto na primeira quanto na segunda, ele não muda a sua essência. Ele continua sendo o quê? Intransitivo, né? Ele não precisaria de complemento.
Porém, quando você diz à noite, é o jeito, né, ali, como que ele chegou. Você está chegando o quê? Depois daquele horário, ou está chegando, estourando, né? Poxa, você chegou muito tarde, né, intensificando. Então, a justificativa ali seria o quê? Apesar de ser intransitivo, deixa isso bem claro, tá? Apesar de ser intransitivo, no caso o verbo chegar, vírgula, apresenta um modificador, que é introduzido pela preposição a. Tá? Ali no caso de adjunto adverbial. Todo mundo copiou? Ai, meu Deus, estou sozinha. Sim, tá. sim. 5. Sim. Respondam, porque às vezes eu acho que todo mundo caiu. 5. Observe os pares de frases a seguir e explique a diferença de sentido causada pelo uso do acento indicativo de crase. Primeira, a moça cheira rosa. Segundo, a moça cheira rosa. Então, a pronúncia não teve muita modificação. Oi? Eu acho que um é falando que a mulher tem cheiro de rosa, né? E a outra fala que a mulher E a outra cheira a cheira a rosa. rosa. Tá, então vamos... Tá, na primeira, então, seria o quê? Eu acho que na ela primeira tem um a cheiro mulher de tem rosa. cheiro de rosa. E a segunda, ela tá cheirando a rosa, literalmente. Ai, meu orgulho! Ai, vocês são meu coração, ó. Caraca, Aqui. você Caraca! Poxa vida! professora. Você Você tomou um só não me deixa sorvete feliz, depois professora. disso? Poxa vida! Minha filha fica aqui rindo. Fala, minha mãe é maluca. Aí ela ainda me desmente, falando que não tá rindo. Como assim? Vamos lá, gente. Letra A. Tá vendo? Letra A. Isso mesmo. Na oração 1, você tem que deixar específico, porque quando o Zadok falou, ele falou ao contrário. E se fosse numa prova, e fosse uma prova gravada, por exemplo, ele teria errado. Por isso que eu perguntei, gente, e aí, na primeira? Aí vocês foram e explicaram. É como se ela tivesse perfume de rosa, né? Como se ela aspirasse ali o perfume da rosa. E a expressão, né, na segunda é o perfume de rosa. Então, vamos lá. Vamos botar aqui ordem nas orações e nas definições. Na primeira, gente, ela aspira. Então, ó. Deixa eu pegar uma rosa, né? Senão eu vou pensar que eu tô cheirando outra coisa. Ó. Ela tá, ó, cheirando uma rosa. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei. Aí eu deixei aqui na minha mesa, ó. A primeira, ela tá cheirando, aspirando a rosa. A segunda, ela... Tem cheiro de rosa. Isso aí. Foi todo mundo? Foi. Esse negócio é cheiroso. Ai, meu Deus, agora eu vou começar a espirrar. Letra B. Eu desenho a caneta muito bem. Segundo, eu desenho a caneta muito bem. Então, vamos Acho lá. que a primeira fala que a diz pessoa que ele tá desenha a desenhando caneta. Tipo, desenha uma a caneta. caneta. E a E a segunda ele tá falando que ele, com a caneta, ele desenha melhor. Bem, Isso aí. As primeira, ele faz o quê? A expressão a caneta, né? Ele está se referindo à caneta, ao objeto. Na segunda, ele pega a caneta, que é o mecanismo dele, para desenhar melhor. Então, ali na então acho que eu botei ao contrário. Tá, então deixa eu falar então para ver se está certo. Na primeira, a expressão ali, a caneta, ela está completando o sentido ali de desenho, né? Do ato de desenhar, ela seria um objeto direto, então não precisa de complemento. Já na segunda, é o mesmo. Professor, Oi.
Na primeira, ele desenha com a caneta ou ele desenha sem caneta? Não, ele desenha a caneta. Com a caneta no então tá segundo, certo. Então tá certo. Então. tá? No caso, a segunda, ele utiliza a caneta como instrumento. É igual vocês têm que utilizar a caneta para fazer o trabalho dirigido. Entenderam? Sim, sim. Aí eu preciso de um carro e de uma Sim. para fazer trabalho dirigido. Não entendi. Aí para fazer o trabalho dirigido, aí eu já preciso de um carro. Não, é um trabalho dirigido porque, no caso, eu direciono vocês, não é um carro, veículo. É o trabalho que é dirigido. Tô brincando. Letra C. O funcionário correu as cortinas do teatro. E na segunda, o funcionário correu as cortinas do teatro. Essa aí eu não fiz, não, professora. Entendi. Certo? Mas alguém fez? Tentou fazer? Eu também não fiz essa, não. Na primeira, não tem eu frase, sei. porque ele está deslizando, ó. Ó eu aqui, ó. Olhem para tia. Tô deslizando, ó. Eu coloquei, professora, Oi. está certo. Eu coloquei a primeira, ele mexe as cortinas, a segunda, ele corre até as cortinas, tá certo? Caraca! Arrasou! Isso aí. Cara, eu tô Mesmo. travando agora. Entendi, né? Eu tô travando? Não, acho acho que que é minha na nega. internet dele. Então vamos lá. Na primeira, ele tá deslizando. É como se ele estivesse abrindo e fechando a cortina. Tá? Ele tá ali mexendo na cortina. O que o Juan falou tá certinho. Já na segunda, ele tá indo em direção à cortina. Então ele tá indo de encontro à cortina. Aí, no caso das cortinas, seria o adjunto adverbial de lugar. Todo mundo? Sim. Letra D. 1. Chegou a festa de formatura. 2. Chegou a festa de formatura. Qual é o significado? Na primeira eu botei assim, chegou Isso eu o não sei, dia da não. festa. Ele E na foi à segunda eu festa? botei que alguém chegou na festa. E repete aí, Caio. Na primeira eu botei, chegou o dia da festa. E na segunda, que alguém chegou na festa. Caio. Ele Merece. falou. Vai um like para você. Você ganhou um like, você ganhou um coraçãozinho. Gente, é isso mesmo, tá? A primeira, o evento da festa, né, da formatura chegou, é o dia, né, do acontecimento. Já na segunda, alguém chegou naquela festa, no caso eu, para poder entregar o diploma para vocês. Todo mundo entendeu? Aham. Sim, Na sim. 6, leia a tirinha a seguir. Aí tem a tirinha para vocês lerem. Nossa, todo mundo com vontade de voltar para a escola, né? Nossa, bem legal, transmite bem a nossa realidade. Letra A. Nos 2 quadrinhos, vemos a garota Surriá demonstrando diferentes reações em relação à escola. Explique quais são esses sentidos e o motivo que levou a expressá-los. Então, no primeiro, ela não está querendo ir para a escola. No segundo, ela não está querendo sair da escola. E aí, o que vocês entendem, gente? Acabei dando a resposta. De que ela. É isso aí que eu coloquei, de que ela não quer ir pra escola no primeiro quadrinho, na segunda ela quer ir pra escola. Eu coloquei isso, demonstra bipolaridade. Eu coloquei isso. Não precisaria, né? Porque aí você estaria entrando num gênero ali psicológico e a gente não entra nesse mérito nesse momento. Deixa para você analisar os personagens de forma psicológica lá no ensino e na literatura, mas é pertinente, né? Por quê? Ali volta às aulas. Então ela estava ali já há bastante tempo em casa, né? Então já tinha perdido aquela rotina e tal, então ela não queria voltar. Mas aí depois, no segundo, tem ali e volta para casa depois das aulas. Então, que ela gostou. Eu falei no início, né, que é realmente o que a gente retrata hoje, porque em março
Tipo, ai, professora, já deu hora de ir embora. Ai, professora, já deu 12:30. Ai, professora, já tá... Não, nosso horário é 12:50, não tocou o sinal, ninguém vai embora. Todo mundo deve lembrar dessas frasezinhas que eu sempre falei. E hoje a gente quer voltar para a escola. Então, olha aí como está dizendo tanto a nossa realidade. Né? Então, Verdade, né? não é? Naquele começo, tipo, da pandemia, em que a gente ia ficar 15 dias em casa, Aham. tudo feliz. Mas agora a gente já está o quê? Angustiado, né? Muitas horas, muitos dias em casa, sem poder sair, sem ver os amigos. Por mais que às vezes você encontra com um ou com outro, você não encontra com a galera toda. É muito difícil. Então, realmente é isso, tá, gente? Fazer uma resenha. Podemos marcar para pós-pandemia, né? Nesse momento não, porque eu não quero pegar o Covid. Quem o quê, gente? Não entendi. Tem alguém na nossa aula? Remetente desconhecido? Quem é? Não sei. Sempre tem um remetente reconhecido. Aqui na nossa sala? Muitas vezes tem. Eu Tem? Ai, meu Deus do céu. Ele é muito. Ele tá perguntando o que é remetente desconhecido. Ah, que susto! Caraca. Eu pensei que era algum aluno que estava invadindo a nossa aula. Já é que já ficar nervosa. Também, cara. Porque esse é caso de polícia. Então, Hack. olha, vocês vão me matar do coração. Não vão conseguir, não. Remetente desconhecido é quando Já tá a gente todo não... mundo desligando a câmera. Fazer um assalto online. Então, vamos lá. Remetente desconhecido é quando a gente não sabe quem é que fez, quem é que foi que enviou. Normalmente, vamos lá, quando tem um atentado à bomba, né? Quando você recebe aquela encomenda, aquele pacote, mas normalmente não tem ali uma demonstração de quem enviou, porque vamos lá, eu recebo uma correspondência aqui em casa, aí tá escrito assim, Osama Bin Laden, eu vou abrir? Eu sei que pode ser, né? Eu abriria, professor. Ele não tá mais aqui, mas pode ser alguém, né, da cúpula dele que tá querendo, bum, explodir comigo. É o filho dele. Então, eu não vou receber. Agora, remetente desconhecido. Pô, quem foi que me mandou essa caixa grande? Vou ficar com curiosidade e vou acabar abrindo. Pô, professora, mas vai que esse Bin Laden é o MC Bin Laden, entendeu? Aí. Vai que o padre tá Então, vivo. mas por via A das professora já tá dúvidas, desesperada pra por via das dúvidas, eu vou pensar que alguém tá querendo me explodir, entendeu? Então, não vou estar recebendo. Agora, também acontece de coisas amorosas. Às vezes você está numa festa, né, tá tendo um sarau na escola e tem o Correio do Amor. E você escreve lá, eu acho que a professora Michelle é chata, né? Isso, ninguém vai falar isso, né? Mas pode, só um pouquinho. Eu gosto de fulano. Então, você não vai se identificar. Também é um remetente desconhecido. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu o número 6, gente? Professora. Oi. Tá imaginando aqui, geral com a câmera aberta e vê alguém que fala remetente desconhecido. Não tem ninguém com a câmera ligada. Tem alguém com a câmera ligada? Claro que não. Eu sou atentado a Michele Caldela. Gente, vamos lá. Letra B, lá na página 120. Senão vamos ficar aqui até 2 horas, hein? Letra B. Justifique o emprego do acento indicativo de crase na frase do primeiro quadrinho. Então, temos lá, no primeiro quadrinho, volta às aulas. Por quê, gente? Está se referindo ao substantivo seu? Não. Ao substantivo. Não, ali no caso, ela está dando complemento em relação ao verbo. Quem volta, volta de algum lugar. Então, esse de aí é preposição, tá bom? Então, vamos lá. Pois o verbo volta é transitivo indireto. É transitivo indireto. E pede ou exige, tá? Vocês que sabem, a preposição a. Foi todo mundo? Sim. 7. Sim. Explique por que não ocorre crase nas frases a seguir. Lavei aquela fruta. Isso daí. Não, só isso.
Essa O daí eu não sei, verbo não. lavar, vamos lá. Quem lava, lava de alguma coisa ou a alguma coisa? Algo. Alguma Alguma coisa. coisa. Alguma coisa. Então, o verbo lavar é transitivo direto. É transitivo direto. Portanto, vírgula, portanto, Portanto, não exige preposição. não existe preposição. Foi. Letra B. Gosto de assistir a filmes de suspense. Antes de substantivo masculino. Caraca! Arrasou? Não há crase. Não há crase. Esse A é com H, hein? De existir. Uhum. Não há crase antes de palavras masculinas. Letra C. Referia-se a crianças, pessoas delicadas e gentis. Essa daí eu não lembro. Também. Ali, no Que? caso, não se emprega o artigo Emprega o artigo. no singular No singular. antes do substantivo Antes do substantivo. crianças. Crianças está o quê? No singular ou no plural? Plural. Plural. Vírgula. Plural. E está no plural. Então isso é uma regra, né? Sim. Tá bom. Professor, Oi. a frase pode vir depois de verbo? Não entendi. A frase pode vir depois de verbo? Sim, ela só não pode vir antes do verbo. Ah, Tá? Antes do verbo. Ou vai ser preposição ou vai ser artigo. Nunca crase, nunca fusão das duas. tá bom. Tá bom? Letra D. Uhum. A professora pode chegar a qualquer hora. Eu acho que, tipo, precisa de complemento. Acho que é um crase. Transitivo direto. É isso? Não, o verbo é intransitivo, né? No caso, ele não precisaria de complementação. Só que aqui, gente, quando ele está se referindo à hora, se fosse uma hora específica, vamos lá. A professora vai chegar até às 18 horas. Às 18 horas, teria. Aqui não está dizendo um horário específico. Então, quando você não consegue identificar o horário, então não tem crase. Tá? Então, aí, resposta, não há crase. Não há crase. Antes de expressões. Eu vi crase com G. Hã? Escrevi crase com G. Então não escreveu crase, escreveu grave. Antes de expressões que indiquem horas não específicas ou não especificadas. Foi? Foi. Número 1 da tarefa, gente. Aí embaixo tem um texto, tem um balãozinho, uma cidade nova. Letra A. Esse poema trata de alguns probleminhas vividos por uma cidade. Que problemas são esses? Interpretação de texto, hein? E tem interpretação de texto na nossa prova, hein? Qual é o probleminha dessa cidade? Tem falta de alimento e corrupção. Não. Eu falei poluição e pobreza. Isso aí, a poluição e a fome. Tá? A poluição e a fome. Porque pobreza não significa passar fome. Fome é fome, pobreza é outra coisa. Mas pobreza também. Não. Você é pobre, mas você não passa fome. Pelo menos eu sou pobre, mas não passo fome. Você é pobre? Não, mas Você não é tipo, Eu tô pobre, com pô. fome agora, Eu sou professor. pobre. eu acho que a pessoa. Eu sou pobre? Eu não me considero classe média, não.
Porque eu não posso chegar no shopping e comprar qualquer coisa que eu queira. Não tô dizendo coisa cara, tô falando assim, não posso chegar lá, tipo, todo dia que eu for no shopping e querer comprar um negócio de R$ 100. Não dá. No mês não vai fechar a conta. Também Verdade. eu acho que quase ninguém tá. Eu acho. Entendeu? Eu sou aquela Daqui parte da normal. Baixada, Não não. faço privação, mas também não tô esbanjando, entendeu? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo aí de arroz a quase R$ 50, né? Tá puxado. Você é mancado, sim. Letra Só a B. gente parar de comprar arroz, professora. Vai continuar caro, porque eles não estão querendo vender pra gente, estão querendo exportar. Por isso que tá caro, entendeu? Nós estamos pagando o preço de dólar e nós não recebemos em dólar. Qual é a conta e a matemática? Não consigo entender. Mas deixa isso aí para O depois. arroz tá quase Então, 50 conto. não é? Aqui perto de casa tá 30. Vamos lá. 30? É. Aí. Vai. Letra B. O eu lírico faz um convite a quem é dirigido. O eu lírico faz um convite a quem é dirigido esse convite e a que ele espera ou ao fazê-lo. Então, vamos lá. A Ari já está afirmando que o eu lírico faz um convite. O lírico ali é a mensagem, né, a voz do texto. A quem é dirigido esse convite e o que ele espera ao fazê-lo, né? O que ele espera fazendo aquilo. Então, ele está se dirigindo a quem, gente? O convite é Uma pessoa dirigido que possa... As pessoas? ao Uma leitor pessoa do que pode poema. mudar. Ao leitor do poema, tá? Teve um coleguinha que quer falar aí. Ao leitor do poema. Ponto. E o que espera, gente, disso? Que melhore Conscientizar Que e mude os tá, os pensamentos da funk. pessoa. Acho que Que melhor melhore. para fazer uma cidade melhor, né? Isso aí. Que ajude ou que acaba orientando, né? Ou que dá Conscientizar. Eu uma botei conscientizar. Bom, também, né? Você também ele está Orientação que eu ajudando. botei. Também pode deixar, tá? No caso ali, o leitor, né, ajuda acabando com os problemas, o quê? Os problemas citados, tá bom? Só complementem, quem não colocou, os problemas citados, tá? Orientando em relação ao quê? A melhoria daqueles problemas, dos problemas citados no poema. Todo mundo? Sim. Número 2, leia o trecho de um cordel que explica um caso de ocorrência de crase antes de palavras masculinas. Aí temos aí, né? Crie 2 frases em que seja possível esse tipo de ocorrência. Quem fez? Ninguém? Eu não fiz não. Vamos lá, uma dica. O jogador... Uma dica não, uma resposta, né? Uma possível resposta. O jogador marcou um gol. Esse A com crase. Pelé? Quem foi Pelé, gente? Ou quem é Pelé? Morreu. Melhor jogador. Quase melhor jogador do mundo. O melhor jogador Brasil. do Rio, melhor Dançando jogador do no pagode. Brasil. Olha, Zadok. Ele é um dos maiores jogadores, né, da época, né, da existência. Ele já fez milhares de gols, então, assim, fez história num momento que era muito mais difícil, hoje já é mais fácil, já é mais aceitável, né? Então, quando você diz o jogador marcou um gol a Pelé, esse A está se referindo ou subentendendo que seja moda, tá? É o mesmo exemplo que vocês também poderiam usar, aquele que eu disse lá na primeira apresentação, né? Aquela senhora só usa sapatos a Luís XV, que é o quê? O modo, o modelo, né? Que ele fabricava, que ele fazia. Então, também poderia ser. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, sim. Beleza. Aí vamos lá para o Max Desafio. Aí é rapidinho, né? Porque só de marcar X, então é tranquilo. Na primeira, leia a tirinha. Aí vem a pergunta. A interpretação do humor da tirinha se dá em partes pelo entendimento do funcionamento da crase utilizada no segundo quadrinho. Assinale a alternativa em que há a explicação correta para esse caso específico do uso da crase. Seria qual alternativa, gente? C. Só o Sim. Caio? Sim. Resposta correta, letra A. Letra A. Ainda bem que eu marquei A.
Ah, tá bom. Número 2. Considerando o emprego do acento grave, indicativo, de crase, assinale V para verdadeiro, para de acordo com a norma padrão, e F para aquelas que não estão. Botei B. Aí tem uma sequência, assinale a alternativa assinale a alternativa em que contém a sequência correta das respostas de cima Botei B. para baixo, porque poderia estar escrito ao contrário. Então, prestem atenção lá na prova e na avaliação. Vai que cai. Qual a alternativa? V, F, V, F, B. VVF. Botei isso. É letra A. Falso, verdadeiro, verdadeiro, Caraca, verdadeiro. de novo, cara. Acertei. Eu Oi, André? acertei. Arrasou. 3. Também. Quanto às regras de uso da crase, qual a D. única frase correta em seu emprego? Letra B. Acho que B. B de Também bola. botei. P de peixe? B de bola. B. Ah, Bola. B. B, Isso aí, letra B de bola. Perfeito. Isso. Pô, acertei uma. Graças a Deus. 4. A imagem a seguir representa um cartaz retirado de um ambiente virtual. Em relação ao uso do acento indicativo Ah. de crase, a frase presente na imagem está Que onde é que é isso? Correta. na 4. Correta. Eu acho. É a letra E, Letra incorreta. Letra E, incorreta. Caraca, Tal Acertei. como dirigiu-se ao local disposto a falar com o delegado. Olha aí, falar, Acertei. gente, verbo. Acertei. Aí temos aí um texto, né, para vocês lerem. Número 5. Em relação ao emprego da crase, assinale a alternativa em que corrige as inadequações existentes no texto. Qual a alternativa? A, C de casa. Eu botei ali. Letra D de dado. D. D de dado. Tá? Acertei. D de dado. Então, vamos lá. Indo lá para as nossas correções de relembrando o conteúdo, página 41. Número Não fiz 4. das outras, não. Essa Número eu fiz. 4. Preencha as lacunas com as formas nominais a que se referem às informações. Primeira. A senhora já corrigiu essa página. Infinitivo. Você corrigir? Aham. Então, só para reafirmar, para quem não pegou essa correção, a primeira, infinitivo, a segunda, gerúndio, e a última, particípio. 67. Também corrigir? Não. Número 2. Observe o quadro a seguir e complete com as informações que faltam sobre as regras básicas da regência verbal. Aí temos o primeiro quadradinho. 67. Ah, calma aí. Existe a presença de outro termo. Qual a resposta no primeiro quadrinho? Termo regente? Isso aí, termo regente. Termo regente. Na segunda, regência verbal está ligada a... Transitividade dos verbos? Isso aí, transitividade dos verbos. Termo regido. Professora, Oi? a primeira é qual? Termo regente. Termo regente. A segunda? Transitividade dos verbos. E a última, termo regido? Objeto direto ou indireto? Ó. Eu botei complemento sentido do regente. Isso aí, complementa o sentido do termo regente. Complementa o sentido do termo regente. Noventa e três.
Complete os quadros com informações sobre regência nominal. Regência nominal. E vamos lá. Os termos regentes podem ser um pontinho, pontinho. Substantivo. Um pontinho, pontinho. Não saiu o som, André. Só saiu do primeiro. O segundo é adjetivo e o terceiro é advérbio. Isso aí. Então, vamos lá. O primeiro, substantivo. O segundo espaço, adjetivo. E o terceiro espaço, advérbio. Todo mundo? Sim. No Sim, segundo sim, quadrinho, os termos regentes exigem um complemento chamado de termo Regido? regido. Na terceira, a pontinho, pontinho, relaciona o termo regente, nome, ao termo regido, complemento nominal, a... Preposição. Isso aí, preposição. 130 agora. Tá falando aí sobre crase. Essa daí é a que tem o quê? O maior, tá, gente? Só um minutinho, por favor. Gente, desculpa, é que minha filha estava tirando pó e acabou encostando no botão do som, não estava conseguindo desligar. Vamos lá, número 2, lá na página 130. Complete os quadros a seguir com as informações sobre os usos do acento indicativo de crase. Primeiro, usa-se o acento indicativo de crase. Quais são os casos, gente? Quando o termo regente, coloquem aí, quando o termo regente quais são os termos regentes? Aquele que nós falamos, verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Exige a preposição, entre aspas, a. Essa daí é qual, professor? É o primeiro. Repetindo, lá no quadrinho, usa-se o acento indicativo de crase. Aí é para colocar quando o termo regente, no caso, abre parênteses. Quem são os termos regentes? É o verbo, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Fecha parênteses. Exige a preposição, abre aspas, a, fecha aspas. E o termo regido, aí no caso seu complemento, admite o termo admite o artigo definido. Quais são os artigos definidos, gente? Isso, todos esses são os artigos definidos. Nesse caso aqui, o único que é permitido é o a e o as. Mas como eu perguntei quais são os artigos indefinidos, perfeito, hein, Juan? Acertou. Crase, gente, aí do lado, tá? Do seu lado direito, casos especiais. Aí, gente, tem que colocar todos os casos especiais, tá bom? Primeiro, ocorre crase. Em expressões? Isso. Ocorre crase diante de expressões. 2 pontos. A moda de, esse A é com a crase. Ou a maneira de, esse A também com crase.
Segundo, na indicação de horas, abre parênteses, especificadas. Terceira, antes dos substantivos. O celular tá te... Oi? O celular tá te carregando. Tá. Antes dos substantivos, casa e terra, vírgula, desde que não tenham o sentido de próprio lar, e terra firme. Seguindo essa ordem, tá, gente? No caso, casa não se tratando de próprio lar e de terra não se tratando de terra firme. Por último, em algumas expressões, adverbiais, vírgula, locuções prepositivas e conjuntivas, vírgula, quando são introduzidas pela preposição e, consequentemente, com uma outra palavra feminina, tá, gente? Então, sempre vai estar envolto em relação ao quê, gente? É uma preposição, tá? Na caixinha embaixo, do seu lado esquerdo, casos em que não ocorre crase e, portanto, não se usa o acento grave. Seria quais, gente? Alguém fez? Eu Fiz botei não. que não ocorre palavras masculinas. Só? Tem palavras também que eu lembro. Qual? Desculpa. Palavras repetidas. Isso aí. Então, tem que colocar todas, tá, gente? Diante de palavras masculinas. O outro, diante de verbos no infinitivo, cuidado aí. Diante de verbos no infinitivo. Terceiro, diante de pronomes de tratamento. Exceções de dona, senhora, senhorita e madame. Essas podem ser, como é que se fala? Ter o uso da crase, tá bom? As exceções no pronome de tratamento. Sem ser essas, não é permitido o uso da crase, tá? Outra, diante de pronomes que não admitem artigo, Ângela, cuidado que isso é muito fino. O outro, diante de palavra no plural, se o A estiver no singular. Ah, entendi, André, tranquilo. Mas sua mãe também pode participar da nossa aula.
Ela queria verificar se você está estudando mesmo. A outra, diante do artigo indefinido uma, diante do artigo indefinido uma. E por último, em expressões com palavras repetidas. Aí, logo abaixo, também do seu lado direito. Casos facultativos. Quais seriam, gente? Alguém fez? Eu botei que são aqueles com nomes próprios, pronomes possessivos e preposição até. Mas não sei. Isso aí. Então, vamos lá. Facultativos diante de nomes próprios femininos, diante do pronome possessivo feminino e depois da preposição até. Todo mundo? Ih, tô sozinha na sala, só tá eu e o André. Mentira, tô aqui também. Ah, tá, que susto. Então eu tô falando. Uhum. Gente, então nossas correções finalizaram. Estudem com cuidado, estudem com atenção, tá? Reveja nossas aulas gravadas, se tiver alguma dúvida. Todas nossas aulas estão disponíveis, tanto na plataforma quanto no canal do YouTube da escola. Então, vocês têm essas duas ferramentas para estar procurando, tá? Então, eu vou estar fazendo a chamada agora e finalizando nossa aula no ao vivo. Lembrando que pelo Zap eu fico até 12h50 com vocês, tá bom? Chamada, Ana Beatriz, Ana Clara, Presente. Ana Júlia. Ela estava aqui e caiu, alguém sabe dizer? Acho que ela caiu. Caiu, né? André, Acabei de falar, então presente. Antônio, Presente. Caio, Presente. Camila Moreira, Camila Xavier, Caroline, Cauã Dias, Cauã Henrique, Elisa, Gustavo, Presente. João Levi, João Vitor Teixeira, Presente. João Vitor Firmino, Cauã Fernandes, deve ter caído também que ele estava aqui, Lorena, Luana. Presente. Ah, conseguiu, graças a Deus, Flor. Manuela, Maria Clara, Maria Eduarda, Mariana, Pedro Lucas, Ricardo, Juan, Sabrina, Presente. Samuel, Tainá, Vinícius, Yasmin França, teve que sair, mas ela ficou bastante tempo na aula, Yasmin Drummond, Zadok, Lohane. Gente, fiquem com Deus, tá? Ainda tem uns 6 minutinhos de aula lá pelo Zap, se alguém precisar de alguma ajuda. Não esqueçam de enviar atividade até 12h50. 12h51 já não vou estar recebendo, tá bom? Fiquem com Deus e boa prova semana que vem, tá bom, gente? Tá bom. Tá bom. Tchau. Nota na nuca. Valeu. Tchau. Amanhã eu viajo com a Zona, se você é bravo. Ih, oi?